E aí, pessoal do primeiro ano, vamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos falar sobre mol, que dá início então à nossa parte de conta. Nessa aula então faremos algumas contas aí, tanto nessa como nas duas próximas aulas, que aliás serão as duas últimas aulas do ano. E também é uma introdução para o que aguarda vocês no segundo ano. No segundo ano, o conteúdo de Química envolve bastante conta e utiliza também bastante o conceito de mol. Então é importante vocês entenderem o que significa mol, que vai ser algo muito útil para vocês ano que vem, certo? Antes de eu explicar para vocês o que é mol, pessoal, se eu trouxesse um desafio para vocês seria o seguinte: como que a gente faz para contar quantos grãos de arroz há num saco de 5 kg de arroz? Tá? Bem, como que eu faria isso? Manualmente seria um negócio extremamente difícil, né? Você pegar o seu saco de arroz e ficar lá contando 1, 2, 3, 4 grãos. Tá? Para resolver esse tipo de problema, existem algumas estratégias aí que vai permitir eu fazer essa conta, esse cálculo, sem ser um manual, sem ficar contando um por um. E uma estratégia seria o seguinte: você pega um pouquinho desse grão de arroz, você pega, por exemplo, 1 grama de grão de arroz, tá? E você, nesse 1 grama, você vai contar quantos grãos tem lá. Eu fiz o trabalho, eu não fiz esse trabalho manualmente, mas eu pesquisei na internet. E eu descobri, pessoal, na minha pesquisa na internet, que 1 grama de arroz tem aproximadamente 50 grãos. Tá? Então você vai lá, pesa 1 grama de arroz na balança e conta depois os 50. Beleza. Se eu sei que 1 grama de arroz tem 50 grãos, quantos grãos será que tem nesse saco? E aí, esse tipo de problema eu poderia resolver, por exemplo, por uma regra de 3, na qual de um lado eu coloco a massa e do outro o número de grãos. E como que funciona uma regra de 3, pessoal? Bem, 1 grama de arroz a gente sabe que tem 50 grãos, certo? Eu quero saber quantos grãos eu tenho num saco de 5 quilogramas de arroz. Tá? Então eu não sei quantos grãos tem num saco de 5 quilogramas. Eu poderia fazer essa conta, mas eu tenho que tomar um cuidado aqui antes de fazer essa regra de 3. Ó. A massa, uma está em grama e a outra está em quilograma. Eu não posso fazer regra de 3 com unidades de medidas diferentes. Tá? Então, o ideal aqui é eu lembrar que 5 quilogramas é a mesma coisa que 5.000 gramas. Certo? Agora que estão na mesma unidade de medida, eu faço a regra de 3, na qual eu vou ter 1 vezes x, 5.000 vezes 50. 5.000 vezes 50, então, vai dar 250 mil grãos. Então, pessoal, sem ter muito trabalho, tá? Eu tive o trabalho só de contar aí 50 grãos presente em 1 grama, eu consegui fazer a estimativa de quantos grãos de arroz haveria em um saco, certo? Lembrando que esse valor que eu acabei de calcular, ele é uma estimativa. Tá? Se eu, no fim das contas, pegasse e contasse grão por grão, eu não necessariamente eu chegaria a esse valor exato, mas eu com certeza eu chegaria a um valor muito próximo desse que eu acabei de calcular. Então, isso é importante que vocês saibam, porque quando a gente vai contar coisas que na prática é impossível de contar, a gente não conta, a gente faz uma estimativa, um valor aproximado, certo? Agora eu vou passar para vocês o que é mol. Pessoal, mol é uma unidade de medida que serve justamente para você determinar uma certa quantidade de matéria, de qualquer coisa que você possa contar. O caso de mol, ele é semelhante, por exemplo, a dúzia. Quando você usa o termo dúzia, você pode usar para qualquer coisa que você possa contar, né? 1 dúzia de ovos
são 12 ovos, você pode contar o número de ovos. Meia dúzia de pessoas, 6 pessoas. Tá? A diferença entre mol e dúzia é que mol corresponde a esse valor que vocês estão vendo aqui. Quando eu falar para vocês que eu tenho 1 mol, significa que eu tenho esse número, tá? Que é um 6, acompanhado de 23 zeros. Esse número, por curiosidade, pessoal, ó, aqui é a casa dos milhares, aqui é dos milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões. Tá? Então, quando eu falar 1 mol, eu estou falando que eu tenho 600 sextilhões de alguma coisa. Ou seja, 1 mol é um valor absurdamente grande. Representa uma quantidade gigantesca de algo. E como esse número é muito grande, pessoal, é muito difícil fazer conta com um número gigantesco desse, pelo menos fazer conta da maneira como ele está escrito aqui. Então, normalmente, a gente costuma definir 1 mol como 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? Escrever o número nessa forma aqui de potência de 10 é bem melhor, é bem mais fácil de a gente trabalhar com os cálculos. Bem, vocês devem ter percebido que 1 mol é um valor gigantesco, certo? Para vocês terem noção da grandeza, tá? Do que é o valor de 1 mol, se eu hoje pegar todos os grãos de arroz que existem no mundo hoje, a gente não chega nem perto do valor de 1 mol. Tá? A gente pode contar todos os grãos de arroz, não dá 1 mol. Certo? Se você, por exemplo, pegar todos os fios de cabelos que estão presentes nas pessoas hoje e contar, tá? Todos os fios de cabelos que estão em mim, em vocês, em todo mundo que está vivo hoje, não chega próximo ao valor de 1 mol. 1 mol é um número absurdamente grande. Ele representa uma quantidade muito grande. Para vocês terem noção, se eu contasse todos os grãos de areia que estão presentes na Terra, aí você conta grãos de areia que estão na praia, que estão no fundo do mar, que estão no deserto, tudo. Você chega a valores um pouco maiores do que 1 mol, tá? Então, essa é a ordem de grandeza. A Terra ela tem um pouco mais do que 1 mol de grãos de areia, certo? Se 1 mol ele é um número tão grande, ele vai servir para contar coisas muito pequenas. Um grão de areia, por exemplo, é algo extremamente pequeno. Mas na prática, ele vai servir justamente para contar algo que seja muito menor que um grão de areia. Então, na prática, pessoal, a gente vai usar mol para contar átomos e moléculas. Tá? Átomos ou moléculas que são a combinações de átomos. Que, diga-se de passagem, é algo absurdamente menor do que um grão de areia. Então, esse valor de 6 vezes 10 elevado a 23, ele vai justamente servir para contarmos átomos e moléculas, certo? Uma coisa que a gente precisa saber, pessoal, para fazer essa contagem de átomos e moléculas, a gente vai sempre precisar de uma informação conhecida como massa molar, que, por definição, corresponde à massa de 1 mol daquele átomo, tá? E vocês vão encontrar essa informação numa tabela periódica. A maioria das tabelas periódicas vão trazer a massa molar. No caso aqui, pessoal, a massa molar nessa tabela aqui, ó, nesse pedacinho de tabela, é esse número aqui embaixo. Tá? Então, isso aqui, ó, é a massa molar de cada átomo. No livro de vocês, vocês vão encontrar uma tabela periódica com o valor da massa na página 105. Então, vocês podem consultar aí o livro de vocês e vocês vão precisar dele para fazer alguns exercícios. E, na verdade, pessoal, quando nós formos fazer conta, a gente não vai usar exatamente esses valores que estão aqui, tá? Porque são números bem quebrados aí, ó, com 3 casas depois da vírgula. Normalmente, a gente vai fazer alguma aproximação. Por exemplo, o oxigênio, que aqui está como 15,999, a gente vai aproximar para 16. Tá? Ele está praticamente 16, não é? O enxofre aqui, ó, 18,998, a gente vai aproximar para 19.
Tá? O hélio 4,0026 a gente vai aproximar para 4. Então, normalmente a gente não vai fazer conta com esses números tão quebrados quanto aparece na tabela. A gente vai usar valores aproximados aí para facilitar a nossa vida. No livro de vocês, a tabela também traz um valor quebrado de massa molar. E aí, se você perceber que dá para aproximar, aproxima, certo? E aí aqui, pessoal, eu trouxe então a massa molar de alguns elementos para a gente traduzir o que significa. Tá? O hidrogênio ele é um elemento de massa molar 1 grama/mol. A gente lê 1 grama por mol. O que significa isso, galera? Significa que se eu pegar 1 grama de hidrogênio, eu vou ter a quantidade de 1 mol de átomos de hidrogênio. Lembrando que 1 mol corresponde a 6 sextilhões ou 6 vezes 10 a 23 átomos. Ok? Então, 1 grama de átomo de hidrogênio contém 1 mol, tá? Ou seja, contém 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Agora, o hélio ele tem uma massa molar diferente, 4 gramas por mol. O que significa isso? Se eu pegar 4 gramas de hélio, eu vou ter 1 mol. Lembrando que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. O que acontece aqui? Ó? Se eu pegar a mesma quantidade de átomos de hidrogênio e hélio, o hélio ele pesa mais que o hidrogênio. Ó. Se eu pegar 1 mol de cada, o hélio vai pesar 4 gramas e o hidrogênio 1 grama, porque o hélio ele é um átomo mais pesado que o hidrogênio. O oxigênio tem a massa molar de 16 gramas por mol, que significa que a cada 16 gramas de oxigênio eu vou ter 1 mol. Lembrando que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E esse que é o segredo da massa molar, tá, turma? É sempre a massa molar é a massa correspondente a 1 mol daquela substância. Eu trouxe aqui o ouro, que é um dos átomos mais pesados que tem, tá? O ouro é 197 gramas dele, que é a massa correspondente a 1 mol. É um átomo extremamente pesado aí. Tá? Então, 197 gramas de ouro vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Uma coisa que pode acontecer, pessoal, é ele pedir para você calcular massa de algumas substâncias compostas por vários átomos. Como, por exemplo, o caso do gás oxigênio, do O2. O que vai acontecer? O O2 é uma molécula formada por 2 átomos de oxigênio, sendo que cada átomo de oxigênio, a gente viu no exercício anterior, cada átomo de oxigênio pesa 16 gramas por mol. Então, quanto que vai pesar, pessoal, o O2? Bem, como o O2 são 2 átomos de oxigênio, a gente vai fazer 2 vezes 16, certo? A gente vai chegar, então, que o O2 ele pesa 32 gramas por mol. Isso significa que a cada 32 gramas desse gás aqui, eu vou ter 1 mol. Lembrando que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui eu não vou falar átomos, tá? Aqui eu vou falar moléculas, porque é uma substância formada por vários átomos, ok? O CO2, para calcular a massa molar do CO2, eu precisaria saber a do carbono, tá? Que eu vou fornecer para vocês, mas o ideal seria procurar na tabela. O carbono é 12 e o oxigênio, como nós acabamos de ver, é 16. Essa molécula, pessoal, ela é formada então por 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. 1 átomo de carbono pesa 12, né? Então, eu vou fazer 1 vezes 12, mais 2 átomos de oxigênio, que pesa 16. Certo? Então, 1 vezes 12 dá 12, 2 vezes 16 dá 32, soma tudo e eu chego aos 44 gramas por mol. Que significa, então, que se eu pegar 44 gramas de gás carbônico, eu vou ter 1 mol dessa substância, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Certo?
Vamos fazer os próximos aqui. E para ganhar tempo, eu vou colocando as massas. Então, eu coloquei aqui as massas para a gente fazer o cálculo. Tá? No caso do NaCl, é um sódio mais um cloro. Então, a gente vai fazer 1 vezes o valor do sódio, que é 23, mais 1 vezes o valor do cloro, que é 35,5. Tá? 1 vezes qualquer número dá ele mesmo. E a gente chega, então, à conclusão de que 23 mais 35,5 dá 58,5 gramas por mol. E aí, a gente sabe, então, que 58,5 gramas contém 1 mol de NaCl, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas. O KNO3 é 1 potássio mais 1 nitrogênio mais 3 oxigênios. Como que fica essa conta, pessoal? O potássio pesa 39, o nitrogênio pesa 14 e o oxigênio eu não coloquei aqui porque a gente já sabe que pesa 16. Então, a gente vai fazer 39 mais 14 mais 3 vezes 16, que dá 48. Soma tudo. Então, a gente chega ao valor de 101 gramas por mol. E agora eu vou começar a fazer alguns exemplos de exercícios com vocês. Primeiro exemplo. Uma pequena placa de ferro tem massa de 280 gramas. Então, peguei um pedacinho de ferro, pesei ele, cheguei a esse valor aqui. E a primeira pergunta é, quantos mols de átomos de ferro há nessa placa? Sendo que para fazer esse exercício, pessoal, eu preciso de uma informação que eu tenho aqui, ó. A massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Caso o exercício não tivesse dado essa informação, eu teria que buscá-la numa tabela periódica. E essa informação aqui, ela vai ser extremamente útil. Eu já, inclusive, vou fazer aquilo que eu vinha fazendo. Lembre-se que 56 gramas por mol significa que eu tenho 56 gramas a cada 1 mol desse átomo, que corresponde, então, a 6 vezes 10 a 23, correto? E como que eu vou fazer o item A aqui do nosso exercício? O item A, ele perguntou para nós, pessoal, quantos mols de átomos de ferro há nessa placa? Tá? Essa foi a pergunta, então ele perguntou para nós o número de mols e tem uma informação que eu sei. Qual que é a informação que eu sei? Eu sei que eu tenho uma massa de 280 gramas. Então, ele perguntou para nós mol, e a informação que nós sabemos é a massa. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou montar uma regra de 3. Como? Primeiro, eu vou buscar uma informação que eu saiba. Eu sei isso aqui, ó. Tá? A massa de 56 gramas de ferro vai conter 1 mol. E eu vou jogar isso, então, na minha regra de 3. Ó. Uma massa de 56 gramas irá conter 1 mol. Agora eu vou para o exercício. O exercício pergunta para nós quantos mols, ou seja, minha dúvida está aqui, ó, no mol. Tá? Quantos mols de ferro há nessa placa de 280 gramas? Agora eu faço essa conta aqui e acabou o item A, certo? Vai ficar como então, pessoal? Vai ficar 56 vezes x, que é igual a 1 vezes 280. X vai dar, então, 1 vezes 280 é 280, dividido por 56, 5. Tá? 280 dividido por 56 dá 5, ou seja, essa placa de metal, tá? Essa placa de ferro, contém 5 mols de átomo de ferro. Depois ele pergunta para nós, pessoal, quantos átomos de ferro, tá? Aliás, a pergunta aqui está escrita errada. Ele pergunta qual átomo de ferro nessa placa. Deixa eu corrigir aqui, ó. A pergunta não era para ser qual. A pergunta era para ser quantos, tá?
quantos átomos de ferro há nessa placa. Há várias maneiras de se fazer. A mais simples e rápida é você pensar o seguinte, galera. Eu vou relacionar mols com o número de átomos. Eu sei que se eu tivesse 1 mol, eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, correto? Mas nós calculamos no item A que a quantidade presente não é 1 mol, a quantidade presente é 5 mols. Se é 5 mols, quantos átomos corresponde isso? A gente simplesmente vai fazer essa multiplicação cruzada e nós vamos chegar então a 1Vx, que é igual então a 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 1Vx é x. Para fazer essa conta aqui, eu só resolvo 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. A potência de 10 eu não mexi, tá? Então, nós vamos ter 30 vezes 10 a 23 átomos. Quem quiser dar uma resposta bem bonita, aqui fechou o exercício, acabou, tá? Mas quem quiser deixar em notação científica, eu posso falar que isso aqui, pessoal, é 30 vezes 10 elevado a 24 átomos, tá? O que eu fiz aqui? Eu aumentei em 1 a potência de 10, porque eu peguei esse zero aqui, né, e joguei para a potência. Então, pessoal, 280 gramas de uma barra de ferro tem 3 vezes 10 elevado a 24 átomos, certo? Exercício 2. Um balão infantil foi preenchido com 0,2 mols de átomos de hélio. Qual a massa de gás presente nesse balão? E aí, novamente, ele me deu uma informação que vai ser muito útil, que foi a massa molar do hélio, 4 gramas por mol, certo? Lembrando, o que significa isso, pessoal? Significa que a cada 4 gramas de átomos de hélio, eu terei 1 mol, e 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Vamos ver os exercícios? Qual foi a informação que ele me deu e qual foi a informação que ele me perguntou? Ele me deu essa informação aqui, ó, o balão foi preenchido com 0,2 mols. E depois ele perguntou para nós qual a massa. Por que eu estou sublinhando isso, pessoal? Porque essa vai ser a base da minha regra de 3. Eu sei o número de mols e eu quero saber a massa. A primeira informação eu não pego no exercício, eu pego aqui, ó. O que eu sei sobre o hélio? Eu sei que 4 gramas de hélio contém 1 mol. O exercício, ele falou que o balão foi preenchido com 0,2 mols. Se o balão foi preenchido com 0,2 mols, qual vai ser a massa? X. Ok? A gente faz, então, essa nossa multiplicação. A gente vai ter, então, 1Vx igual a 0,2 vezes 4. 1Vx é x, 0,2 vezes 4 é 0,8. Não esqueçam de colocar a unidade de medida. Eu estou respondendo a massa, que é medida em gramas. Então, a minha resposta é 0,8 gramas. Pronto, acabou o exercício 2. Bem tranquilo, né? Exercício 3. Faça uma estimativa do número de moléculas de água presente em uma garrafa de 1 litro desse líquido. Tá? Então, você tem uma garrafa de 1 litro d'água e ele me dá uma coisa que vai ser bem útil aqui, ó. Considere que 1 litro de água tem a massa de 1 quilograma. Pessoal, ele me deu aqui a massa do hidrogênio, que é 1, e do O, que é 2. Lembrando, água é H2O, ou seja, 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. 2 hidrogênios, cada hidrogênio pesa 1, então eu vou fazer 2 vezes 1, mais 1 oxigênio que pesa 16, então vai ficar 2 mais 16, ou seja, a massa molar da água corresponde a 18 gramas por mol. Lembrando, 18 gramas por mol significa que 18 gramas de água tem 1 mol, tá? 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Como a água ela é formada por vários átomos, a gente chama ela de molécula, certo?
Então, vai ser essa informação que eu vou usar aqui, ó, como base. Então, a gente sabe aqui a massa molar. E o que o exercício perguntou para nós agora, pessoal? O exercício, ele perguntou para nós qual o número de moléculas, quantas moléculas de água nós temos presente em 1 litro desse líquido. 1 litro é volume, tá? A gente não vai trabalhar com volume, mas a gente sabe que 1 litro corresponde a 1 quilograma. Esse exercício ele é um pouquinho diferente dos anteriores, por quê? Pessoal, ao invés de estar perguntando o número de mols, dessa vez ele perguntou o número de moléculas. Essa é a informação que eu quero saber. E a informação que eu tenho, 1 quilograma, é a massa. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Esquece o exercício e olha para isso aqui, ó. Olha para a massa molar. Pessoal, a massa molar, ela sempre vai me dar 3 informações. A massa, o número de mols e o número de moléculas. Dessas 3 informações, eu vou usar 2. Nos exercícios anteriores, eu sempre estava usando massa e mol, né? Mas nesse exercício agora, eu preciso da massa e eu preciso do número de moléculas. E o que a gente sabe? A gente sabe que 18 gramas de água contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? O exercício quer saber quantas moléculas, qual é o número de moléculas, ou seja, minha dúvida está aqui, contém em 1 quilograma de água. Aqui a gente cai numa situação parecida com o começo da nossa aula, né? Gramas e quilogramas não pode. Então, a gente vai ter que lembrar que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Vou substituir aqui, ó. Faremos, então, essa conta. E nós vamos chegar, então, ao valor 18 vezes x, que é igual a 1000 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Ok? X, então, vai ser 6.000 vezes 10 elevado a 23 dividido por 18. Tá? Resolvendo essa conta, eu simplificaria aqui, pessoal, por 6, né? Como assim simplificar por 6? Ó, 6.000 dividido por 6 daria 1.000 e 18 dividido por 6 daria 3. Tá? 1.000 dividido por 3 dá 66,6666 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Com isso, então, fechamos o nosso exemplo 3. 1 litro de água tem aproximadamente essa quantidade aqui, ó, de moléculas de água. 666,66666 vezes 10 elevado a 23. Ok? E para nós finalizarmos aqui, em um laboratório, uma pessoa se deparou com um frasco escrito mistura de água com ácido sulfúrico, contendo 0,2 mols de ácido a cada 1 litro. E aí ele pergunta para nós, qual a massa de ácido sulfúrico presente em 1 litro do conteúdo desse frasco? Então, antes de fazer o exercício, ó, a fórmula do ácido sulfúrico é essa aqui, ó, H2SO4. Eu vou ter que calcular a massa molar dele, que é formado por 2 hidrogênios mais 1 enxofre mais 4 oxigênios. Lembrando, pessoal, cada hidrogênio pesa 1, então 2 vezes 1, mais o enxofre pesa 32, né? 1 vezes 32, mais 4 vezes 16, que é o oxigênio. Então, nós vamos ter aqui 2 mais 32 mais 64, que somando tudo dá 98 gramas por mol. Isso aqui é uma informação bastante útil, tá? Porque isso aqui é a minha massa molar. E a massa molar, ela faz a relação massa-mol, certo? Então, nós sabemos que 98 gramas de ácido sulfúrico contém 1 mol
E 1 mol contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quais são as informações que o exercício me deu e qual informação ele perguntou? Ele me deu essa informação aqui, ó, 0,2 mols de ácido a cada 1 litro, tá? E ele perguntou para nós qual a massa de ácido presente em 1 litro. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 que relaciona o número de mols, que é a informação que ele me deu, com a massa. Esquece o exercício e olha para cá, ó. O que a gente sabe olhando aqui, pessoal? A gente sabe que a massa de 98 gramas contém 1 mol. Então, vamos colocar isso aqui, ó. 98 gramas contém 1 mol. Certo? O exercício falou que o frasco contém 0,2 mols. Se o frasco contém 0,2 mols, qual é a massa de ácido sulfúrico presente? A gente vai simplesmente resolver essa conta. Nós vamos ter, então, 1Vx igual a 0,2 vezes 98. 1Vx é x. 0,2 vezes 98 vai dar 19,6 gramas. Gramas, né? Porque eu estou respondendo o valor da massa. Fechamos, então, a questão 4. Com isso, então, pessoal, fechamos nossa aula de hoje. Até a próxima, galera!